Você está na TV Justiça, no programa Saber Direito. Meu nome é Lívia Mendes Miralha, eu sou professora de Direito do Trabalho, mestre e doutoranda em Direito do Trabalho. O tema do nosso curso dessa semana é Direito Constitucional do Trabalho. Na aula de hoje falaremos sobre trabalho digno e trabalho decente. Contamos com as presenças das nossas queridas alunas Camila, Sara e Carla. Vocês também podem participar por meio do e-mail saberdireito@stf.jus.br. Pedimos apenas que vocês se identifiquem o tema e o professor para quem estão enviando as dúvidas. Na última aula, nós tratamos da flexibilização e desregulamentação das normas trabalhistas. Ficou faltando falar de algumas legislações flexibilizatórias e de alguns exemplos de súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, que são súmulas que também promoveram a flexibilização do direito do trabalho. Vamos retomar ao assunto da flexibilização e da desregulamentação antes de darmos início ao estudo do trabalho digno e do trabalho decente. Como falamos anteriormente, na década de 90, houve uma grande onda flexibilizatória pelo país. E houve uma grande flexibilização por meio de normas heterônomas estatais. A gente falou da Lei 8.036, de 1966, que criou o FGTS. Falamos do artigo 7º, incisos 6º, 13 e 14 da Constituição de 1988. E falamos da Lei 9.601, de 1998, que instituiu o Banco de Horas. Ficou faltando falar da extinção da proibição do trabalho da mulher em horário noturno, extraordinário, em ambiente insalubre ou periculoso, em subterrâneos, minas, subsolos e obras de construção civil. Até 1989, a mulher não podia trabalhar nesses ambientes considerados insalubres, no horário noturno, no subterrâneo e em obras da construção civil. A revogação do dispositivo da Constituição, que proibia esse trabalho da mulher, aconteceu em 1989 e derivou principalmente do artigo 5º da Constituição, que instituiu o princípio da igualdade entre homens e mulheres. Aqueles que consideram que essa revogação do artigo da CLT que previa a proibição desses tipos de trabalho para a mulher foi uma coisa benéfica, né? Foi uma verdadeira flexibilização no sentido de adaptação das normas trabalhistas, o faz sob o argumento de que isso restringia o mercado de trabalho da mulher. E, de fato, as condições insalubres, perigosas, o trabalho em minas de subterrâneo, na construção civil, em horário noturno, restringe o mercado de trabalho da mulher. Para aqueles que entendem que a revogação do artigo da Constituição, que proibia o trabalho das mulheres em horário noturno e condições insalubres ou perigosas, foi uma verdadeira flexibilização, no sentido de adaptação das normas trabalhistas, o faz sob o argumento de que tal situação restringia o trabalho das mulheres. Por exemplo, podemos citar a impossibilidade de trabalho de professoras universitárias caso persistisse essa proibição no texto da CLT. Porque após as 22 horas já temos trabalho noturno e caso a proibição permanecesse, não poderíamos ter tantas professoras universitárias integrando os corpos docentes de universidades como temos hoje. Em 1998, por meio da Lei 9.601 também, criou-se o contrato por prazo determinado para contratação de empregados, além do quadro fixo da empresa, que também foi considerada uma hipótese de lei flexibilizatória precarizante, porque ela permitiu que se contratassem empregados por trabalho temporário com direitos trabalhistas reduzidos em relação aos empregados com contrato a prazo indeterminado. Em 1994, os reajustes salariais anuais coletivos deixaram de ser indexados e passaram a ser por livre negociação coletiva.
Editou-se também no mesmo ano lei prevendo que a contratação mediante cooperativa não formava vínculo empregatício. Parágrafo único do artigo 442 da CLT. Cooperado não tem vínculo empregatício nem com a tomadora dos serviços, nem com a prestadora dos serviços. Cooperado não possui vínculo empregatício nem com a cooperativa, nem com a empresa tomadora dos serviços. Em 1998, autorizou-se o trabalho voluntário, sem relação de emprego, e em 1999 foi instituído o trabalho em tempo parcial por meio da inclusão do artigo 58A da CLT. O trabalho a tempo parcial permite que o empregado que seja submetido a esse regime possa perceber salário inferior ao mínimo constitucional. Por que isso? Porque ele trabalha num regime máximo de 25 horas semanais. O que eu não posso é deixar de garantir a esse trabalhador, a esse empregado, o salário mínimo hora. Ok? Então, o salário mínimo hora deve ser garantido a esse trabalhador em tempo parcial, de modo que, ao final das 25 horas semanais laboradas, ele perceba um valor condizente com aquele salário mínimo hora constitucionalmente assegurado. Em 2001, permitiu-se a criação do banco de horas com a modificação da Lei 9.601, da qual falamos na aula passada. E no mesmo ano, várias utilidades como educação, transporte, assistência médica, hospitalar, odontológica, seguro-saúde, seguro de vida, seguro de acidentes pessoais e previdência privada deixaram de ter caráter salarial. Passou-se a entender a concessão de tais utilidades como um benefício, como um plus a mais para o empregado, sem que elas tivessem caráter de natureza salarial, o que implica na não repercussão dos valores pagos em decorrência dessas utilidades sobre as outras parcelas salariais. E, por fim, em 2005, a Lei 11.101 criou novas regras para os casos de falência e recuperação judicial, né, garantindo que os créditos trabalhistas são privilegiados, mas apenas até o limite de 150 salários mínimos. Aquilo que for ultrapassar esse valor será tomado como crédito quirografário. Bom, existem outras hipóteses de leis flexibilizantes, mas as mais importantes a gente já conseguiu falar aqui. Ficou faltando falar apenas da flexibilização por meio da própria jurisprudência. Muitas vezes, pessoal, a própria jurisprudência trabalhista, por meio do Tribunal Superior do Trabalho, possibilita a flexibilização precarizante. Possibilita que direitos trabalhistas sejam reduzidos por meio de interpretações flexibilizatórias da legislação trabalhista. Cita-se como exemplo, né? Citaremos aqui como exemplo algumas súmulas do Tribunal Superior do Trabalho. A súmula 85, que trata da compensação de jornada. A súmula 349, que trata do acordo de compensação de horário em atividade insalubre. A súmula 364, que trata do adicional de periculosidade. E a súmula 423, que trata do turno ininterrupto de revezamento. Existem também algumas OJs e, ao meu ver, a mais importante é a OJ 342 da SDI 1 do TST. OJ 342 da SDI 1 do TST. O que é essa OJ? Por que eu a considero importante para que nós façamos a análise dela aqui? A OJ 342, antes da modificação da sua redação, ela impossibilitava que houvesse a redução do intervalo intrajornada por meio de negociação coletiva. O artigo 71 da CLT
proíbe que o intervalo intra-jornada, que é aquele, durante a jornada de trabalho, seja reduzido por convenção ou acordo coletivo. O artigo 71, parágrafo 3º da CLT, nos diz o seguinte: o limite mínimo de 1 hora para repouso ou refeição poderá ser reduzido por ato do ministro do Trabalho, quando ouvido o Departamento Nacional de Higiene e Segurança do Trabalho, se verificar que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios e quando os respectivos empregados não estiverem sobre regime de trabalho prorrogado a horas suplementares. O que isso significa? Para o empregado que trabalha acima das 6 horas, é garantido o intervalo intra-jornada de no mínimo 1 hora e de no máximo 2 horas. Isso vocês já devem estar sabendo. Esse intervalo mínimo de 2 horas, de 1 hora, não poderá ser reduzido, a não ser que a autoridade competente do Ministério do Trabalho e do Emprego o permita, e desde que verificadas as condições necessárias para que se efetive essa redução no intervalo intra-jornada. Durante muito tempo entendeu-se que isso significava que eu não poderia, por meio de convenção ou acordo coletivo de trabalho, reduzir o intervalo intra-jornada. Ocorre que a OJ 342 teve uma nova redação e a inclusão do item 2. O item 2 da OJ 342 permitiu, numa interpretação flexibilizante das normas trabalhistas, que se reduzisse o intervalo intra-jornada relativo aos condutores e cobradores de veículos rodoviários, empregados em empresas de transporte público coletivo urbano. E essa OJ 342 entendeu que seria válida a cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho, contemplando a redução do intervalo intra-jornada, desde que garantida a redução da jornada para, no mínimo, 7 horas diárias, ou 42 semanais. Não prorrogada, mantida a mesma remuneração e concedidos intervalos para descanso menores e fracionados ao final de cada viagem, descontados da jornada. O que isso significa, então? Que para os condutores e os cobradores de veículo de transporte urbano, é possível a redução do intervalo intra-jornada. É possível que eles não façam aquela 1 hora mínima do intervalo intra-jornada. Percebam que isso é uma interpretação flexibilizante do artigo 71, parágrafo 3º. Não existia, e da própria Constituição, não existe na Constituição uma ressalva com relação a essa categoria. Não existe na CLT uma ressalva com relação a essa categoria. Mas assim como as outras súmulas que eu citei anteriormente, a gente pode analisar sobre 2 aspectos. A flexibilização como uma forma de adaptação ou a flexibilização como uma forma de desregulamentação. Existem argumentos para fundamentar os 2 lados. Há quem entenda que tanto a SOJ quanto as súmulas que eu citei anteriormente, elas apenas promoveram uma adaptação necessária e indispensável para o bom desenvolvimento da atividade econômica no Brasil. Mas há, por outro lado, os argumentos daqueles que entendem que as súmulas e a AJ, em seu item 2, ela permitiu uma leitura flexibilizante no sentido precarizatório da legislação trabalhista. Eu falo isso porque entendeu-se durante muito tempo que as normas relativas à saúde e segurança no meio ambiente de trabalho, e estão nessas normas inclusas as relativas aos intervalos intra-jornadas, seriam direitos de indisponibilidade absoluta. E como eu falei para vocês, os direitos de indisponibilidade absoluta são aqueles que não comportam transação. São aqueles em que não se permite, nem por negociação coletiva, a transação, porque eles dizem respeito a direito fundamental do trabalhador, do empregado, que não admite qualquer tipo de redução.
Bom, então vocês vão concordar comigo que a OJ 342, que nós estamos analisando aqui no caso, né, na nossa aula de hoje, ela é uma OJ que vem a trazer uma exceção por meio de uma interpretação flexibilizatória da Constituição e da CLT, permitindo que para esses empregados, condutores e cobradores de veículos de transporte urbano, eles não tenham assegurado aquele intervalo mínimo de 1 hora entre as jornadas de trabalho. Ao meu ver, gente, isso é sim uma maneira de se precarizar as relações de trabalho. Bom, e apenas para finalizar a questão da desregulamentação e da flexibilização, cabe lembrar que a desregulamentação, que é a ausência de intervenção estatal, a redução, a precarização das relações de trabalho, ela encontra óbice na nossa própria Constituição. Na primeira aula do nosso curso, a gente falou sobre os princípios constitucionais do trabalho. Esses princípios constitucionais do trabalho, da dignidade humana, da valorização do trabalho, da justiça social, da igualdade, etc., eles proíbem que o Estado não intervenha de modo a promovê-los e garantir que os direitos trabalhistas mínimos sejam assegurados a todos. Então, quando a gente fala em flexibilização, a flexibilização que é possível é aquela que diz respeito a uma adaptação sem precarização das relações de trabalho. A flexibilização ela não deve ser entendida como um sinônimo de desregulamentação. Na verdade, ela não deveria ser entendida como um sinônimo de desregulamentação. Mas o que a gente observa na prática é que muitas vezes ocorre a desregulamentação numa clara ofensa aos princípios constitucionais do trabalho, mas, como ela é denominada de flexibilização, ela é aceita pelos tribunais, pelos julgadores, pelos intérpretes, pelos aplicadores do direito do trabalho, o que a gente não pode permitir. Devemos, então, analisar as leis, as súmulas, as OJs, as interpretações e as aplicações consideradas flexibilizantes a fim de analisar se elas promovem ou não uma verdadeira desregulamentação. Havendo desregulamentação, há que se considerar inconstitucional tal lei ou tal interpretação. No sentido ainda, né, de análise do direito do trabalho, à luz da Constituição da República de 1988, vamos falar sobre trabalho digno e trabalho decente. Quando a gente falou lá na nossa primeira aula sobre a dignidade da pessoa humana, eu deixei de falar propositalmente sobre as duas dimensões da dignidade humana. A dignidade humana, ela pode ser compreendida tanto no seu aspecto individual, quanto no seu aspecto social. A dimensão individual da dignidade humana é aquela que diz respeito aos direitos de personalidade do empregado. Ou, na verdade, né, que diz respeito aos direitos de personalidade do trabalhador, porque aqui a gente tem que entender sempre que a dignidade humana, ela não é restrita aos empregados. Ela se aplica a todos os trabalhadores. Enfim, a dimensão, então, individual da dignidade humana seria aquela em que se garantem os direitos relativos à personalidade. Integridade física, moral, direito à intimidade, à privacidade do trabalhador. Por outro lado, a dignidade humana também tem um aspecto ou uma dimensão social. Quem fala disso muito bem é o Ingo Wolfgang Sarlet, na sua obra sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, e que nos ensina que a dignidade deve ser compreendida também em sua dimensão social. Pois o ser humano é um ser gregário, que vive em sociedade, que se insere numa comunidade, numa sociedade, e que deve ter garantidas todas as condições para essa efetiva
inserção. Então, a dignidade social diria respeito àquelas condições mínimas necessárias para se garantir uma vida digna em sociedade. A igualdade também é que ela se relaciona diretamente com a igualdade substancial, a igualdade de condições para que todos tenham acesso a uma vida digna em sociedade. As duas dimensões da dignidade humana se complementam e são umbilicalmente ligadas, de modo que a gente só pode falar em realização efetiva da dignidade humana quando a gente a compreende sob esses dois aspectos, tanto de garantia dos direitos fundamentais individuais da personalidade, quanto aqueles relativos aos direitos sociais. Esses direitos sociais, não apenas, tá, pessoal, o direito do trabalho, mas também o direito à saúde, à educação, ao lazer e ao próprio trabalho. O que nos interessa aqui é com relação ao direito do trabalho. E só para ilustrar, quando eu falo que essas dimensões, elas são interdependentes, elas se relacionam, elas não podem sobreviver uma sem a outra, pensem sobre o seguinte aspecto. Como que eu vou falar em acesso, em trabalho digno, em saúde e em educação, sem que exista liberdade, sem que exista respeito ao direito de personalidade? O contrário também é verdadeiro. Como que eu posso falar em efetiva liberdade, em efetiva igualdade, em um efetivo respeito ao meu direito à privacidade, à intimidade, sem falar em direito à saúde, à educação e direito ao trabalho? Então, são aspectos que se interligam, assim como os direitos de primeira e de segunda e de terceira geração ou dimensão também se relacionam e se interligam, Eles são, na verdade, uma evolução dos direitos fundamentais. Não quer dizer que uma geração exclui a outra, pelo contrário, complementa a outra. E a dignidade da pessoa humana, nessa perspectiva da evolução dos direitos fundamentais na teoria das gerações, ela diz respeito à garantia dos direitos, principalmente de primeira geração, quando eu falo da dimensão individual, e garantia dos direitos de segunda e terceira geração, quando eu estou falando da dimensão social da dignidade humana. O que interessa para a nossa aula de hoje é o entendimento da dimensão social da dignidade humana ligada ao direito ao trabalho. Quando eu falo em direito ao trabalho, o direito ao trabalho também possui duas dimensões. Aquela dimensão mais ampla, no sentido de garantia a todos, de possibilidade, de condições iguais para que todos tenham acesso ao mercado de trabalho. Então, esse seria o direito ao trabalho, constitucionalmente garantido a todos os cidadãos, para que eles possam ter acesso ao mercado de trabalho. E isso por meio da igualdade de condições. Um outro aspecto do direito ao trabalho seria o direito do trabalho em sentido estrito. O direito do trabalho em sentido estrito significa a garantia dos direitos trabalhistas mínimos. E aqui a grande questão que surge é a seguinte: enquanto que no direito ao trabalho eu devo assegurar essa garantia de acesso ao mercado de trabalho digno a todos, indistintamente, o direito do trabalho, ele diz respeito apenas e tão somente aos empregados. Aqueles direitos trabalhistas mínimos constitucionalmente assegurados. E os direitos que estão inseridos na CLT somente são aplicáveis aos empregados ou trabalhadores subordinados. Todavia, existe uma corrente que vem ganhando força no sentido de se elastecer o direito do trabalho aos trabalhadores. A professora Gabriela Neves Delgado, em sua obra sobre o direito fundamental ao trabalho digno, entende que o artigo 7º da Constituição deve ser lido de forma a garantir a generalização do direito do trabalho.
Como assim? Entende a professora que o artigo 7º, ao elencar são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, ele não restringiu a sua incidência aos empregados. E se a Constituição assim não o fez, não poderia a lei infraconstitucional fazê-lo. A professora Gabriela entende que existem 3 grandes eixos jurídicos de direitos de indisponibilidade absoluta e que esses 3 grandes eixos jurídicos compõem o substrato mínimo do que ela entende ser o trabalho digno. Quais seriam, então, os 3 grandes eixos que correspondem aos direitos mínimos trabalhistas que devem ser assegurados a todos os trabalhadores indistintamente? A professora diz que o primeiro eixo diz respeito aos direitos fixados pelas normas de tratados e convenções internacionais ratificadas pelo Brasil. Lembrando que o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, determina que os tratados e convenções internacionais sobre direitos fundamentais ratificados pelo Brasil têm força de norma constitucional, né, desde que assegurada aquelas condições previstas ali no artigo 2º, no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição. Então, esse seria o primeiro grande eixo de direitos de indisponibilidade absoluta a serem garantidos a todos os trabalhadores. O segundo eixo refere-se aos direitos fundamentais previstos no artigo 7º da Constituição, sob o argumento que eu já expliquei para vocês, de que se a Constituição não restringe o entendimento, né, não restringe a aplicação daqueles direitos aos empregados, não poderia a legislação infraconstitucional ou a interpretação, a hermenêutica constitucional do direito do trabalho o fazer. O terceiro grande eixo encontra-se positivado nas normas infraconstitucionais que estabelecem os direitos fundamentais de indisponibilidade absoluta, como, por exemplo, aquelas relativas às normas de saúde e segurança do trabalho, da identificação profissional, da proteção contra acidentes de trabalho, dentre outros, da proteção ao meio ambiente de trabalho digno a todos. Ao ver da professora, esses 3 grandes eixos jurídicos determinam os direitos trabalhistas mínimos a serem assegurados a todos os trabalhadores indistintamente. E aí, vocês já devem estar se perguntando, como é que eu faria isso? Porque a proposta da professora é ampliar a aplicação desses direitos também em relação àqueles trabalhadores não empregados. Então, também os autônomos, os cooperados, os estagiários, dentre outros, teriam direitos trabalhistas, teriam direito ao acesso aos direitos trabalhistas garantidos nesses 3 grandes eixos. Enfim, como que se faria a viabilização da efetivação desses direitos? Isso seria um problema de cunho legislativo, de modo que caberia ao legislador, por meio de legislação infraconstitucional, determinar como seriam assegurados e quais os direitos seriam assegurados a cada uma daquelas categorias. Então, por exemplo, com relação ao trabalho autônomo, a proposta da professora é que se realize um estudo acerca de quais os direitos são possíveis de serem estendidos aos trabalhadores autônomos e de que forma se faria, por exemplo, o recolhimento do FGTS, do pagamento do 13º, das férias mais um terço deste trabalhador. Então, o papel do judiciário trabalhista seria o de provocar uma modificação na hermenêutica constitucional, de modo a garantir que os direitos trabalhistas
previstos na Constituição, nos tratados e convenções internacionais, e aqueles de indisponibilidade absoluta previsto no diploma infraconstitucional, fossem garantidos a todos os trabalhadores. A viabilização disso dependeria de lei, de acordo com cada caso concreto. Na mesma linha de raciocínio, quando a gente fala em trabalho digno, a gente também tem que falar sobre trabalho decente. A proposta que eu apresentei para vocês da professora Gabriela Neves Delgado, ela é uma proposta recente, inovadora e que, por enquanto, ainda não encontra respaldo legal para a sua aplicação. E são poucos, né, os juristas e os aplicadores do direito trabalhista que, de fato, aplicam essa teoria na prática. Com relação ao trabalho decente, nós veremos que a OIT possui um conceito de trabalho decente e o Brasil, sendo membro da Organização Internacional do Trabalho, é obrigado a garantir a efetivação do trabalho decente. Vou explicar para vocês. O Brasil é membro da OIT. A OIT possui alguns princípios fundamentais. Esses princípios fundamentais, eles devem ser observados pelos membros componentes da Organização Internacional do Trabalho em qualquer hipótese. Ou seja, diferentemente do que acontece com as convenções e recomendações da OIT, que o país precisa ratificar para que eles surtam efeito no ordenamento jurídico interno, os princípios fundamentais da OIT, eles surtem efeitos no ordenamento jurídico interno a partir do momento que o país decide ser membro da Organização Internacional do Trabalho. E dentre os princípios fundamentais da Organização Internacional do Trabalho, a gente tem a promoção do trabalho decente. O que seria, então, o trabalho decente de acordo com a Organização Internacional do Trabalho? A OIT apoia-se em 4 pilares estratégicos para definir o que é trabalho decente. Ela fala que deve ser aquele trabalho adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, capaz de garantir uma vida digna. Então, é aquele trabalho adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, capaz de garantir uma vida digna. Quais seriam, então, os 4 pilares estratégicos decorrentes deste conceito? O primeiro pilar estratégico diz respeito à observância das normas internacionais do trabalho, em especial aos princípios e direitos fundamentais do trabalho. E vejam que interessante, a OIT elenca como princípios e direitos fundamentais do trabalho a liberdade sindical e reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva. Vejam como o direito coletivo do trabalho ele é de suma importância no sistema capitalista moderno. E como é relevante o entendermos à luz da Constituição de 1988. A própria OIT fala sobre a liberdade sindical como um direito fundamental a ser assegurado por todos os seus países membros. Por quê? A resolução de conflitos por meio da negociação coletiva, ela é muito mais efetiva do que a resolução judicial. Isso desde que a negociação coletiva seja feita entre entes efetivamente iguais e com a observância de todos aqueles elementos que a gente tratou na nossa segunda aula do curso. Dentre os princípios e direitos fundamentais, a OIT elenca também a eliminação de todas as formas de trabalho forçado, a abolição efetiva do trabalho infantil e a eliminação de todas as formas de discriminação em matéria de emprego e ocupação. Ou seja, para a Organização Internacional do Trabalho, o primeiro pilar estruturante do trabalho decente diz respeito à garantia de liberdade sindical, à
erradicação de todas as formas de trabalho forçado e infantil e a eliminação de todas as formas de discriminação em matéria de emprego. O Ministério Público do Trabalho possui frentes em todos os sentidos, né, visando a efetivar esses 4 princípios fundamentais elencados pela OIT. O segundo pilar estruturante, estratégico do trabalho decente seria a promoção do emprego de qualidade, que aí a gente pode entender como a promoção do trabalho digno, do emprego digno, né? Porque o que seria um emprego de qualidade? Aquele emprego em que se assegura o pagamento de todos os direitos trabalhistas e a observância de todas as normas relativas à segurança e saúde no meio ambiente do trabalho. O terceiro pilar estratégico seria a extensão da proteção social. E aí, nesse sentido, a gente pode compreender a proposta, né, da professora Gabriela, que eu falei anteriormente, porque se a OIT pretende a extensão da proteção social e o direito do trabalho diz respeito aos empregados, uma das formas de se promover essa extensão da proteção social seria por meio da interpretação do direito do trabalho como um direito de todos os trabalhadores. E o quarto pilar estratégico seria o diálogo social, né, que poderia ser realizado mediante audiências públicas realizadas pelo Poder Judiciário, por meio de órgãos que tenham composições tripartites, com representantes dos empregados, dos empregadores e do Estado, etc. O Brasil assumiu em 2003, foi assinado pelo presidente da República na época, Luiz Inácio Lula da Silva, o compromisso de promover o trabalho decente como uma das prioridades políticas do governo. Ou seja, o Brasil encontra-se obrigado a promover o trabalho decente, que se pauta nesses 4 pilares que eu falei para vocês, de modo a garantir que o desenvolvimento econômico se faça de maneira consoante com o desenvolvimento social do país. Que a busca do pleno emprego, da realização da justiça social, da concretização da dignidade da pessoa humana, da valorização do trabalho, seja feita de forma a se afirmar o trabalho decente. Ainda no sentido de esclarecer o que seria o trabalho decente, eu trouxe para vocês um conceito elaborado pelo Brito Filho, que é procurador do trabalho, na sua obra sobre trabalho decente, em que ele, partindo do conceito da OIT, procura esmiuçar o que seria esse trabalho decente, de forma a permitir com que o legislador e os aplicadores do direito consigam, de fato, garantir a aplicação do trabalho decente no Brasil. Brito Filho, então, partindo do conceito de trabalho decente, desenvolveu um conceito próprio a fim de auxiliar os intérpretes do direito. Para ele, o conjunto mínimo de direitos dos trabalhadores seria composto pelo direito ao trabalho, pela liberdade de escolha do trabalho, pela existência de condições justas de remuneração e limitação da jornada do trabalho e pelo direito de associação dos trabalhadores. Tendo em vista esses 5 pilares para a composição do trabalho decente, o Brito Filho estabelece o seguinte conceito, né? No que diz respeito à igualdade de oportunidades para e no exercício do trabalho, ele reafirma a necessidade de oferta de trabalho a todos que possuam as habilidades necessárias a ele, sem qualquer tipo de discriminação. Então, percebam que ele se utiliza daquele princípio fundamental da OIT de vedação a qualquer tipo de discriminação. De forma que, para ter acesso ao emprego e para me manter nesse emprego, eu devo ter igual oportunidade a todos aqueles que têm as mesmas habilidades que eu possuo. Em relação à saúde,
Brito Filho entende que de nada adianta ao trabalhador um emprego, mesmo que com remuneração razoável, se a saúde é comprometida. Assim, ele determina que as condições de saúde e segurança devem ser observadas pelo empregador e cumpridas de forma a garantir a integridade física e moral do seu empregador. No que diz respeito à remuneração justa, Brito Filho entende que remuneração justa é aquela compatível com os serviços prestados, suficiente para a satisfação de suas necessidades e dos que lhe são dependentes. E que não se pode permitir a redução da remuneração por meio de artifícios, como descontos ilícitos. E, por fim, ele lembra para a gente que no plano do direito coletivo deve-se erigir a liberdade sindical como princípio fundamental, uma vez que a existência dos direitos mínimos trabalhistas na seara individual deve-se à capacidade de união e pressão dos sindicatos obreiros. Brito Filho determina que, na questão das jornadas, da limitação das jornadas, deve-se evitar as jornadas extenuantes e deve-se garantir o direito ao repouso, tanto no que diz respeito ao intervalo intrajornada, quanto no que diz respeito ao repouso semanal remunerado e às férias anuais. E, por fim, ele determina que, no plano da seguridade, deve-se garantir a proteção mínima contra o desemprego e outros riscos sociais, o que se faz mediante a inserção do empregado no sistema previdenciário brasileiro. Sendo assim, nosso autor Brito Filho conceitua o trabalho decente como o conjunto mínimo de direitos do trabalhador que corresponde à existência de trabalho, pessoal, lembrando que é sem qualquer tipo de discriminação e com igualdade de oportunidade a todos, a liberdade de trabalho, então eu devo me oferecer de maneira livre e espontânea para o trabalho, a igualdade no trabalho, vedando-se qualquer forma de discriminação, ao trabalho com condições justas, incluindo a remuneração e que preservem a saúde e segurança. A proibição do trabalho infantil, o direito à liberdade sindical e o direito à proteção contra os riscos sociais. Ao meu ver, a gente poderia combinar os conceitos de trabalho decente da OIT e do Brito Filho para chegar à seguinte conclusão: trabalho decente, trabalho digno, só pode ser entendido como aquele que respeita os princípios constitucionais do trabalho, que respeita o princípio de liberdade sindical, lá na Constituição, é o pilar do direito coletivo do trabalho, que respeita o princípio da igualdade, no sentido de igualdade de condições e no sentido de vedação à discriminação, que garanta a observância do princípio da dignidade da pessoa humana e da valorização do trabalho mediante o cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho, e que, no plano individual, garanta aos trabalhadores direitos trabalhistas mínimos para a concretização do trabalho digno. E que, ao meu ver, a gente poderia, para resumir, identificá-los em 3 grandes eixos: a remuneração justa, na qual se compreenderia a garantia do salário mínimo constitucional aos trabalhadores, ainda que estejamos aqui falando de um salário mínimo hora, livre de descontos abusivos e ilegais e que possibilite uma vida digna ao trabalhador, Lembrando que o nosso conceito deve ser sempre lido como vida, vivência e não mera sobrevivência.
O segundo eixo seria a questão da limitação da jornada de trabalho e a concessão de períodos de descanso compatíveis com a atividade desenvolvida, que envolveria o direito ao repouso semanal remunerado, ao intervalo intra-jornada, ao intervalo inter-jornada, às férias anuais e ao pagamento das eventuais horas extras elaboradas, que não poderia ultrapassar, em regra, as 10 horas diárias, salvo aquelas exceções previstas na CLT. E, por fim, o trabalho decente deveria garantir, no plano individual, o acesso à seguridade social, de modo que aquele trabalhador tenha proteção contra o desemprego e outros riscos sociais. Porque uma vez que o empregado, o trabalhador, contribui para o sistema da seguridade social, além de se proteger contra os riscos, inerentes à sua atividade, como acidente de trabalho, ou uma gravidez, ou uma aposentadoria, etc., ou mesmo um acidente, que não tenha relação com o seu trabalho, ao contribuir para o sistema da seguridade social, ele, além de se inserir e se proteger contra esses riscos, a gente permitiria que esse trabalhador fosse protegido dos riscos sociais e evitaria que esses riscos sociais fossem suportados por toda a sociedade. Estamos terminando agora a nossa 4ª aula do curso de Direito Constitucional do Trabalho e abriremos para as perguntas das nossas caras estudantes aqui presentes. Professora, de quem é a responsabilidade de garantir o trabalho digno às pessoas? Bom, a responsabilidade de garantia do trabalho digno ou do trabalho decente cabe, em primeiro plano, ao Estado. É óbvio que o Estado ele tem essa responsabilidade de garantir a igualdade de condições, o acesso ao mercado de trabalho digno. Mas a gente não pode se esquecer que os direitos fundamentais eles têm uma eficácia horizontal, de modo que também cabe aos particulares, em especial ao empregador, a garantia do trabalho digno e decente a todos aqueles que se encontram sob a sua tutela. Professora, o direito do trabalho deve ser entendido como o direito de todos os trabalhadores? Bom, há quem sustente que isso é possível. O que acontece é que, na prática, esse entendimento ainda é minoritário, principalmente em razão da não existência de legislação que o viabilize. E inexistindo uma legislação que determine quais são os direitos garantidos a quais trabalhadores e em que medida eles serão efetivados, não há como se falar ainda em um direito do trabalho para todos os trabalhadores. Mas como a gente viu, quando a gente falou da evolução histórica, a finalidade do direito do trabalho é sempre proteger o maior número possível de pessoas. E a própria OIT traz para a gente, no seu conceito de trabalho decente, a necessidade de extensão da proteção social. Pode ser, como vivemos numa fase de crise e transição e ainda não sabemos aonde iremos chegar, pode ser que isso seja, sim, uma alternativa possível. Terminamos, então, a nossa 4ª aula. Na aula de hoje, nós analisamos a flexibilização trabalhista promovida pelo Tribunal Superior do Trabalho. E enfocamos principalmente na análise da OJ 342 da SDI 1, item 2 do TST. Tratamos também dos conceitos de trabalho digno e trabalho decente, criados pela doutrina e pela Organização Internacional do Trabalho. Concluímos, então, que a promoção do trabalho decente deve ser uma das metas do Estado brasileiro e que o trabalho decente, a promoção do trabalho digno, também deve ser uma das metas dos particulares, em razão da eficácia horizontal dos direitos fundamentais sociais. Convidamos a todos a participarem da nossa última aula no curso de Direito Constitucional do Trabalho, lembrando que vocês aí de casa podem participar
por meio do e-mail saberdireito@stf.jus.br. E para quem quiser rever as aulas, é só acessar www.youtube.com/saberdireitoaula, que estará todo o conteúdo disponibilizado para vocês. Um abraço e até mais!